Bora, fiel, para mais análise com os donos da bola, com o Neto, Godoy e Souza, da vitória do Corinthians em cima do Vasco. E sobre essa entrada do Piton, mano, tirou o Memphis Depay da partida de amanhã contra o América de Cali. Ele que quase quebrou o tornozelo do nosso atacante. E nem amarelo levou, nem falta foi. O Daronco é uma vergonha. E o Neto falou tudo nesse programa agora. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nada do Corinthians. Informações, notícias, resenhas, todos os dias aqui para a fiel torcida. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Em relação ao Corinthians, que foi os 2 gols. Lance que foi de falta lá no pisão. Lá tem o lance da falta, irmão. Tem o pisão, isso. Vou botar o pisão no Memphis. Que, por sinal, a imagem que nós temos não é boa. A imagem que a Globo tem, ela é melhor, que dá para perceber nitidamente o Piton esfregando o tornozelo dele, né? Aí, ó, vem a bola, o Carrilho vai, ganha, o Memphis está aí em velocidade, aí vem o Piton e pisa no tornozelo dele. O árbitro nem falta deu, Godoy... Não marcou a falta, mas poderia ter, e a hora que o jogo para, receber o auxílio, né, do VAR. Ô, Daronco, vem aqui ver essa jogada e analisa, porque o jogador do Vasco não deu joga um pisão a bola. E não toca na bola. Não joga a bola, não visa a bola, olha lá, ele vai só, ele não tem condição nem de tocar na bola com o gesto que ele fez. Ele vai atingir apenas o tornozelo do adversário. Aí eu olharia, porque aí você vê, ó, não tá vendo nada. O que nada. Que você viu aí? Nada. Nessa imagem não dá pra ver. Até achar que é a mesma de ontem. Que o Memphis tem uma outra imagem que a gente não tem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Você vai achar que o Memphis Mas tem uma imagem do tornozelo. Que essa é a melhor imagem que tem. Você tem a imagem aí? Mostraria que o jogador do Vasco teria que ser punido. Um cartão vermelho, Piton. Punido. Olha o tornozelo dele. Dá uma olhada. Tá lá, ó. Como é que não foi nada? Como é que o árbitro não viu? Deixa só o tornozelo. 1, 2. Vamos lá. Dá para virar um pouquinho só para ver aí? Ou não? Se não der, não tem problema. Ó, só um pouquinho mais. Sei. Tá feio o tornozelo dele, cara. Dá para fazer? Não dá, não tem problema. Se o árbitro... Ah, tá aí, ó. Dá uma olhada no tornozelo dele. É brincadeira. As travas da chuteira. Olha as travas da chuteira do Piton. Cara, aí ninguém fala nada. Pô, desculpa, aí veio o que o Godoy falou. Pera aí, ó, deixa eu ir lá. Ó, vem ver se... Né, Godoy? A tecnologia é para isso, não é? Isso. Pra mostrar aquilo que o árbitro não viu corrigir aquilo que o árbitro viu e interpretou equivocadamente. É para isso que tem a tecnologia. Então não pode o telespectador que está assistindo o jogo saber que aquilo está acontecendo errado e quem está lá no Olha campo só, com hein? toda a ferramenta na mão não consertar. 2 gols que o Godoy garimbou. Aí você tem essa expulsão do Piton. Souza. Pra mim foi falta, claro. Eu fiz o jogo também, tava vendo o jogo, foi falta. Eu não sei, de verdade, aí eu vou pedir ajuda do Godoy, se era uma falta para vermelho. Então, nós não temos aqui a imagem para formar a opinião. Nós só estamos vendo a consequência. Pela consequência... Dá uma olhada no tornozelo do cara, velho. Mas a regra não deve punir pela consequência. A regra deve punir pela ação. Certo. Não o resultado. Eu já puni pelo resultado. A hora que eu vi o machucado... Opa, meu irmão, eu não vi, acabou. Esquece, irmão. Mas você já falou, anula. Esquece. Eu anulei. Bom, a minha regra era godoiana, não era FIFA. Era godoiana. E por sinal, uma das melhores regras. Entra com recurso. Você está errado. Entra com recurso, mas agora vai prevalecer o meu erro e a minha vontade. Vamos lá. A verdade, o Daronco, chega uma hora que a gente tem que saber, né, irmão? Porque o que você está apitando é inacreditável. É inacreditável. E por sinal, ó, o árbitro que deu o pênalti pro Palmeiras, como ele chama? Contra o São Paulo? Que arrebentou o São Paulo. Flávio Rodrigues. Sabe o que ele apitou? Capivariano. Ele ganhou de presente do Reinaldo. Ele ganhou de presente da Federação Paulista de Futebol apitar a final da Série A2. Ele ganhou de presente. De tudo que ele fez, tirou o São Paulo da final, deu o pênalti pro Palmeiras e ele ganhou de presente apitar a final da Série A2. Parabéns à Federação Paulista de Futebol e à arbitragem. É assim que eles continuam. Mas o erro não foi do árbitro, o erro foi do Rafael que chutou a bola, que não chutou a bola, pô. É verdade. Esse é o primeiro lance.
Vamos lá, solta o primeiro lance, que eu não lembro desse lance, vamos ver qual lance que é. Esse é o gol do Bidu em relação à falta que falam que foi em relação ao lateral direito. Godoy já explicou ontem. Explica pra gente o porquê, se tá certo, se tá errado. Você carimba ou não, Godoy? Eu carimbaria gol legal. Mas a arbitragem, conversando, chegaram à conclusão, porque veja bem, olha onde está o Daronco. Para ele foi tudo bem, tudo normal, tudo legal. É esse o toque, ó. Aí, na tecnologia, eles enxergam esse toque aí do joelho do Matheus Bidu. Do Bidu no jogador do Vasco como... Puma, né? É o Puma, esse aí? É o Puma. Puma, é. Lateral direito. Como imprudência. É mais pra gatinho. Mas como que é imprudência se você está correndo olhando para a bola? Está correndo olhando para a bola. Veja, está correndo olhando para a bola. Existe um contato acidental. Ele não procura tirar o adversário do caminho. É acidental. Corpo com corpo. Membro inferior com membro inferior. Acidental. Como que isso é imprudência? Pra você isso não é falta? Isso não é nada. Não é nada. Nada. Como que isso é imprudência? A imprudência é que você quer fazer alguma coisa e não pensa na consequência. Ele pensou em fazer o quê ali? Receber a bola, independentemente de querer tirar o adversário da jogada. Então, Você carimba? legalmente, eles justificam como imprudência. Eu, analisando, entendo que não existiu nada acidental. Poderia cair o atacante, no caso, o jogador do Corinthians está atacando. Poderia cair ele nesse toque. Seria pênalti? Não. Pô, você vai marcar um pênalti num acidente? Essa Contato acidental? Por isso que ele é o melhor. Oh. Ele e o Simon são os melhores. É. Tá aí, ó. Essa é a visão. O Godoy no carimba. Qual é o segundo lance aí, Godoy? Ô, Cascão, vamos lá. O segundo, pode tirar esse já. Vamos lá. Esse é o segundo. Vai. O Matheus Donelli vai, que jogou muito bem. E aí, vou falar para você o que aconteceu. Eles dão impedimento do Yuri Alberto, que sai do impedimento. Cara. E aí, eles falam que o Piton, ele não passa a bola, não sei o quê, porque ele estava com um jogador em cima dele, que é o Memphis, que atrapalha. O Memphis vai disputar com ele vai bater na bola. Ele foi jogar a bola. O jogador do Vasco foi jogar a bola. Ele vai jogar a bola, ele não bate na bola. Pera aí, Cascão, pera aí. A gente tem que fazer o lance, só o lance do coiso. A gente tá voltando no outro lance do bidon. Do coiso, não é, pô. Aí. É o lance desse aqui agora. É só esse aí, pô. Ó. Não é. Tá bom. Não é o bidon. Tá, o outro lance lá, Cascão. Tudo bem, vai. Olha lá, vai jogar a bola. Volta um pouquinho só, Godoy. Ele foi desculpa. atacar. Volta de novo aí, volta um pouquinho pra mim aí. Olha lá. O jogador do Vasco foi atacar a bola, pô. Foi atacar a bola. É que tem uma imagem aí de vocês aí, que vocês já viram. Aí é só pegar essa imagem. Que volta o Yuri Alberto no impedimento, entendeu? Eu só quero essa imagem, se puder. Nesse lance aí mostrou o Yuri Alberto voltando lá. E aí, Godoy, o que você pode falar? Pô, não tem que marcar impedimento nunca, cara. O jogador do Vasco está disputando a bola com o jogador do Corinthians que estava na posição legal. O Memphis está aí, está na posição legal, disputa a bola. O jogador do Vasco toca a bola pro Yuri Alberto, que sai do... Ele já não estava mais. Por causa do... Ele já não estava mais. Entendi. Ele voltou da posição de impedimento no início do lançamento. Entendi. Pô. Então, originaria outra jogada. É outra jogada. É outra jogada, cara. Vai lá, Godoy, vamos lá, mete o pau. É outra jogada. Não tem como... Olha lá. Isso, voltou já é outra ali, jogada. A jogada aqui, ó. Tá aqui. Onde ele tá? Não tá impedido. Onde ele tá, pô? Ele não tá recebendo a bola do adversário lá numa posição de impedimento. E por que eles alegam essa baboseira aí, Godoy? Aí entra o raio de explicar, justificar o erro. Você encontra na regra desculpas e justificativa para usando a situação acidental ou usando a situação interpretativa. Qual que é a interpretação? Onde está o Yuri Alberto? Não está impedido. Ele não está saindo da posição de impedimento. Ele já está jogando numa posição legal. E recebe a bola ainda para ajudar, ele recebe do adversário. Então você carimba o gol.
carimbaria gol. Aí, ó. Legal, pô. Os caras querem acabar com o Eles, que você quer falar ficam sobre? inventando Rapidinho. regra. Os caras não querem acabar com o Corinthians, os caras querem acabar com o futebol brasileiro. Que absurdo isso, hein? Os caras querem acabar com algo que você treina a semana inteira para fazer, que é o gol. Se estão proibindo subir em cima da bola, dar carretilha, o próximo passo é começar... O cara fez o gol, não vai poder vai valer. valer. Pros caras da Vai CBF. valer. Vocês entendem muito de futebol. Nossa, que legal. Daqui a pouco você vai fazer o gol, você não pode rir para o adversário. Porque se você rir, você mostra que você está feliz. Começa a fazer um Aí se buraco você no campo. Faz um gol e entra dentro do buraco lá. Aí entra dentro do buraco ou vai pro culto. Aí você tem que fazer culto para falar que você é legal. Tu deu uma entrada do Piton em cima do tornozelo dele, um absurdo. Daronco, você tem que parar de apitar, Daronco. O Godoy, com 59 anos, 62 anos que o Godoy tá, o Godoy corre mais que você, apita mais que você tá morto. Fisicamente você não aguenta. Você é um árbitro que você não tem regra, você não tem punição, você não tá em cima dos jogadores. É absurdo o que foi feito. A gente tem uma matéria com o Memphis agora. Que fase que tá o Corinthians, Godoy? A verdade é a grande cobrança em cima do Memphis Depay. Deixa essa imagem do Memphis ali pra mim, o Edu, o Sidão, o Latino aí, ó. O grande problema do Memphis, principalmente no Corinthians, foi péssimo, não só ele, como o Corinthians todo, em relação à Libertadores. Porque eu acho que ele não entendeu isso. E ele jogou muito mal. Então, deixa ele aí. Ele jogou muito mal. E aí, essa cobrança vai em cima de quem é bom de bola, de quem decide. Olha o que sofreu o Roberto. Olha o Mateuzinho que tomou de pau de todo mundo. Eu falo por mim, eu não falo pelos outros. Tá? Só que esse cara, ele entendeu o que é o Corinthians nesse sentido. Você vê que esse cara jogou contra o Vasco, o que ele tem de entendimento em relação ao grupo. Qual o jogador com o nome dele, com a grandeza dele e que veio de fora que deu tão certo? Luiz Soares, em um ano no Grêmio. O outro, De Arrascaeta no Flamengo. Desses que estão aqui agora, vamos lá, Hulk. Hulk não, mas o Hulk é brasileiro. O Hulk a não ser que for o Hulk lá do... A Arrascaeta já estava girando. Então, só que girou. Interno. Só que no Flamengo, onde ele mais se notabilizou como craque. Certo? Vamos lá, outro do Internacional, quem deu? Grêmio, Luiz Soares. No Santos, vamos lá. Quais... Não, então, mas eu estou falando de mais recente. O Caleri, no São Paulo... só um minutinho. Do São Paulo, porque essa foto aqui mostra... o que ele sente no Corinthians e o que o corintiano tem para esse cara. Esse cara, ele virou uma chave diferente do Corinthians em relação a tudo que estava acontecendo no ano passado, politicamente, a tudo que aconteceu, falta de grana. Ninguém acreditava que o Memphis Depay viria para o Corinthians, que, por sinal, quem deu a informação foi eu, aqui nos Donos da Bola. Na verdade, não foi nem nos Donos da Bola, me desculpe, foi no meu Instagram, porque não dava tempo até chegar aqui 1h da tarde. E a gente colocou essa informação para todo mundo. Cara, esse cara foi, esse cara tá indo, esse cara tá mostrando alguma coisa diferente lá dentro. Eu sei que as pessoas gostam muito dele lá, os funcionários gostam muito dele lá. Quando você é bem quisto, por exemplo, vou falar de mim, eu tenho certeza que tem muita gente fora da Band que me odeia, que é a televisão, que tá aí. Tá aí, as pessoas odeiam, gostam, amam. Agora, quando você faz um ambiente bom na onde você trabalha, aí você tem dignidade. Porque muita gente que vocês acham que é legal, não é aqui dentro. Não é só dentro aqui da Band, não. É dentro de qualquer que seja o recinto. Se você não é bem relacionado, se as pessoas não gostam de você, por alguma coisa de errado você faz e que as pessoas não sabem. Agora, esse cara que está aqui... Você tem os números dele, ó, efeito Memphis. Aço holandês tem feito a diferença no timão. Dados do Software Score. Aí, assim, também se não tiver a pronúncia certa, eu quero que se dane. 32 jogos, 25 como titular, 10 gols, 12 assistências. 72% de aproveitamento. Ele já tem um título, irmão. E um título depois de 6 anos. Olha a importância desse cara. Ele não jogou nada na Libertadores. Ele não jogou nada na pré-Libertadores. E muito menos também na Sul-Americana. Tanto é que ele nem joga amanhã, porque o Piton arregaçou com o tornozelo dele. E o seu Daronco nem viu. E nem o VAR chamou. Essa é a grande verdade. Entre os jogadores da Série A, o jogador com mais assistência, 12. A verdade, a gente pode criticar o Memphis daquilo que ele não fez e daquilo que a gente acha que ele pode fazer.
Agora, não mostrar a importância desse cara pro Corinthians, é só você ir no jogo. É só você ver as pessoas que têm admiração por esse cara. Jogador com mais chances claras criadas, 13. Um número bonito que é o 13. Deus é mais. Deus é mais. Deus em primeiro lugar. Que, por sinal, não é um batom que vai mudar o mundo, não. Muito pelo contrário. Segundo jogador com mais participações e gols. 22 apenas atrás do Yuri Alberto com 26. Segundo jogador com mais finalizações do gol. 38 atrás apenas do Yuri Alberto com 45. Qual a importância desse cara, Souza, hoje pro time do Corinthians e a falta que ele faz amanhã? Craque. E para falar do Memphis, segura a onda aí, né? Todo mundo pode criticar quem quer que seja, mas tem que saber criticar. E você vê o Brasil perde o futebol. Então quer dizer que você sobe na bola o Soteldo, não acontece nada. Tá, não, aí você sobe na bola o Corinthians, acontece da CBF vir e fazer o que fez. Bom, tem que ser igual para todo mundo. É isso que o Godoy, o critério, não existe critério. A reação é de acordo com a repercussão. Isso, entendeu? Aí os torcedores do Santos entram no campo para agredir o Cássio. Soltam o sinalizador, soltam tudo. Não acontece nada. E depois muda. O Corinthians é banido. Tem que ser igual para todo mundo. Carretilha é cartão amarelo. Carretilha é cartão amarelo. Você tirou a camisa, tá, tudo bem, vai. Você foi vibrar junto com a torcida, é cartão amarelo. Pô, vocês estão acabando com o futebol. O futebol tá dando nojo de assistir. Desculpa, eu amo assistir futebol. Eu adoro assistir todos os jogos. Eu fico em casa, minha mulher fica brava. Porque futebol, eu gosto de futebol. Eu gosto de assistir jogo. Vocês estão acabando com o futebol. Vocês estão fazendo o futebol ser um futebol medíocre. Medíocre, tanto dentro do campo como fora. É só assistir e só ler a revista Piauí, que, por sinal, para as pessoas que são grandes desse país, não é importante ganhar a Copa do Mundo, não é importante ganhar jogo. O importante é negociar, o importante é o dinheiro. Estar classificado é legal, ganhar a Copa é outra coisa. Então, meu irmão, desculpa, mas ele falou a verdade. Meus amigos, a diversão, coloca os números do Memphis com o Yuri Alberto pro Souza, pro Pedro Martelli e pro grande Oscar Roberto Godoy para analisar esse monstro aí. Coloca aí, Cascão, na tela dos donos da bola 7K. Que fase que tá o Corinthians! Nós vamos ganhar o brasileiro, hein? Vamos lá. Lê, Souza, naquela volúpia. Melhor dupla do Brasil. Números de Yuri Alberto e Memphis Depay em 2025. Memphis Depay, 18 jogos, 3 gols, 8 assistências, 11 participações. Yuri Alberto, 21 jogos, 8 gols, 1 assistência, 9 participações. Então vamos colocar, são 20, 38, 40 gols, certo? 39, né? 30, 20, 38, não, desculpa, jogos. São 40 jogos aí, 20, 39 jogos. Aí são 11 gols, são 9 assistências e 20 participações em gols. Souza, os dois estão arrebentando, cara. É uma das melhores duplas do futebol brasileiro, né? Terminou o Yuri Alberto, o maior artilheiro do ano passado, mudou da água pro vinho, né? Ano passado muito criticado e esse ano fazendo gol decisivo, foi decisivo no Paulista. Acho que ano passado ele foi bem pra caramba. Até o meio do ano, né? Até o meio do ano. Não, mas o ano conta 12 meses, Souza. Por isso que eu falei, até o meio do ano. Aí depois do meio do ano... Você não falou meio do ano, você falou ano passado. Aí depois eu Depois falei... que eu te dei uma dura, você falou meio do ano. Isso, aí eu falei meio do ano. Ah, então tá bom, se é o meio do ano, então tá tudo certo. Aí eu corrigi e tem feito a diferença, né? E eu tenho falado isso aqui, ó, 8 assistências. Quando ele não faz gol, você tem que olhar que o que o cara produz pro time. Não é só produzindo, fazendo gols. Alguém tem que fazer gols, que é o Yuri Alberto, que fez 30 e poucos gols no passado, mas alguém teve que passar a bola. Garro e Memphis Depay. Então você não pode só analisar o jogador. O Roberto do ano passado para esse ano chegou a 40 gols, é isso? No começo da temporada, fez 31 com 8, 39 gols. É isso. Do ano passado, do meio do ano passado, para esse, nós estamos em abril, hoje é dia 8 de abril, ele tem 39 gols. 39 gols. E os caras convocam o João Pedro, Matheus Cunha, Souza... Como é que você não vai falar de uma dupla como essa? Como é que você não vai... Se o cara veio buscar o Memphis Depay, que não fez a quantidade de gol que o Yuri Alberto fez, por que você não convoca o Yuri Alberto? Convoca, deixa lá no bolo, pelo menos. Agora, quer ser convocado, você tem que estar na Premier League. Você tem que estar na Premier League, porque vocês viram o que aconteceu em 2 Copas do Mundo com o Tite. Vocês viram com o Dorival Júnior agora, que é uma coisa impressionante. O próximo treinador da seleção brasileira é o Jorge Jesus. É o Jorge Jesus, o próximo treinador da seleção brasileira, com o aval do Batman. O aval do Batman. O Batman deu o aval. Se o Batman deu o aval,
tudo pode acontecer. Tá aí o Batman. Olha o Batman. Cara, é o Batman mesmo, velho. Olha lá os caras. O Batman. Olha o Soteldo. Acho que é o Robin, hein? Soteudozinho. Olha lá, o Soteldo. Sabe quantos gols o Soteldo fez no ano? Nós estamos em abril. Sabe quantos gols ele fez? Nenhum. Mesmo que eu e você. Fez um? Tá. Aí os caras que meteu o pau no Guilherme, que foi artilheiro do Campeonato Paulista. Tira o Batman daí. Tira o Batman. Então é isso, FL, o craque Neto aí com o Souza, o Godoy e o pessoal. Mano, não sei se é a melhor dupla do Brasil hoje, o Memphis Depay e o Yuri Alberto. Porém, é uma dupla muito forte. Quando eles jogam colado um no outro, cara. Quando o Ramon Dias inventa de deixar o Memphis Depay lá na ponta esquerda, o Yuri Alberto lá aberto pela direita, os dois jogar separados, não funciona, cara. Os caras não tem como. Quando o Huracan, os caras não se acharam dentro de campo porque o Ramon Dias simplesmente deixa os caras em lado opostos. E é ridículo, cara. Eles jogam bem desse jeito, como jogou contra o Vasco, como jogaram no ano passado, aquela reta final. Eles jogam junto, cara. Eles se entendem muito bem. Tanto que o primeiro gol contra o Vasco tá numa triangulação, mano, fenomenal entre o Yuri. Cara, tem um passo do Carrilho também. E o Memphis Depay toca de peito por aberto fazer o primeiro gol. Então, eles sempre tem que jogar junto, cara. E com o armador ali, vai ser quando vem o Garro voltar. Coronado, né? Ou outro que tiver ali. Porém, agora sem Coronado, que se machucou também contra o Vasco. Não sei como que o Ramon Dias vai preparar esse time para amanhã. Se ele vai manter o esquema contra o Vasco ou se vai colocar o Romero e mudar o esquema como ele vinha fazendo quando não tinha um Garro, né? Colocava o Romero pela direita, por aberto centralizado, que não funciona muito bem. E o Memphis Depay da esquerda vindo para dentro, que não funciona bem legal desse jeito, cara. Eu não sei também se o Carrilho vai jogar amanhã, hein? Provavelmente o Carrilho comece no banco de reservas amanhã contra a América de Cali. Então, a gente não tem nenhum meio armador para começar o jogo. Tão complicado realmente o Ramon Dias mudar o esquema tático para amanhã. Amanhã dá para entender que não temos jogadores para fazer a posição de armador. Então, um jogo muito difícil amanhã. Deixa o seu like, comenta aí o que você achou do vídeo. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.